Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa série aqui, a Sublime Psicoterapia de Jesus, que acontece toda semana, às segundas-feiras, 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e também depois esse vídeo, também aqui no YouTube, Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana nós trazemos aqui um tema desse sublime médico de almas, estudando um pouquinho a questão psicoterapêutica à luz dos ensinamentos de Jesus, porque é Jesus e a psicologia profunda da alma. E nós então esse ano começamos a fazer esse trabalho e toda semana a gente traz aqui um tema, alguns que nós escolhemos, outros que vocês também podem sugerir, podem mandar aí pelo direct ou nos comentários algum assunto que você queira que a gente traga aqui, alguma dificuldade que você pode estar atravessando também, e a gente vai procurar dentro da psicoterapia trazer uma luz aí para o seu entendimento. Então hoje eu trouxe um tema que fala sobre o que a gente faz nos dias ruins, porque nós sabemos que nem todos os dias são dias de sol, como hoje, né, não foi um dia de sol. A gente sabe que na nossa alma também, e na nossa vida, né, porque ocorrências acontecem e a gente muitas vezes cai em desânimo, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso. E às vezes algumas provações pelas quais nós passamos levam as pessoas a estados de depressão muito profundo. E é importante a gente saber como lidar com as emoções nesses dias, que são dias mais difíceis, que são dias que não são tão bons. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos então a esse tema. E aqui a gente traz o trecho do Evangelho em que Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Depois ele dá o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo, que nós já falamos na semana passada. Se você não assistiu, tem uma série de vídeos aqui, a Sublime Psicoterapia de Jesus, tem uma playlist no YouTube, e tem também os vídeos gravados que ficam aqui no feed, aqui no Instagram. Então a semana passada nós falamos sobre a autoestima, sobre o auto-amor. E hoje a gente vai falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. E aí a gente pergunta como é que a gente faz para amar a Deus, que parece ser tão simples, né? Ah, eu amo a Deus. Mas a gente não ama aquilo que nós não conhecemos. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E quando nós não conhecemos algo, a gente não tem como desenvolver um amor por isso. Deus, dentro da nossa evolução espiritual, ainda não é muito compreendido, porque Deus, na realidade, a gente não compreende. A gente não define, não teria linguagem humana para isso. Deus a gente sente. Mas para que a gente sinta essa presença, a gente tem que olhar para dentro de nós, tudo bem, mas nós temos que ter alguns entendimentos a respeito do que significa Deus. Ah, Deus é uma onda onde todo o universo está contido nele, tudo bem, ele é a criação de tudo bem. Mas, como dizem os espíritos superiores, Deus, a gente conhece, né, um efeito pela causa. Então, se a gente analisar a vida, a natureza do nosso próprio corpo, como é que ele funciona? Sem a nossa interferência. Então, o nosso coração, essa bomba maravilhosa, está batendo, está fazendo fluir o sangue, os nossos órgãos internos estão funcionando sem que a gente tenha que fazer qualquer intervenção para isso.
E é claro que essa criação desse corpo não foi obra de nenhum humano. E dizer que isso é acaso, então esse acaso teria que ter uma forma inteligente para ser um acaso inteligente. Então, hoje, até através da física quântica, a gente não admitir a causa inteligente de todas as coisas fica uma coisa bem incompreensível. Então, partindo do princípio em que nós entendemos que Deus é o Criador de tudo, é necessário a gente conhecer um pouquinho dos atributos de Deus. Porque se a gente não consegue conhecer os atributos, como quando a gente conhece uma pessoa, nós precisamos conhecer os atributos dessa pessoa. Até para que a gente consiga amá-la, que a gente consiga ter uma amizade ou um relacionamento. Então, os atributos de Deus, quais são? Primeiro, que Ele é único. Não existe outro Deus, porque senão teria que ter um outro que criou esse outro. Então, ele é o incriado. Na realidade, Ele é eterno. Sempre existiu. Não teve começo, não terá fim dentro do nosso entendimento. E querer passar dessa linha para querer entender racionalmente, a gente se perde, não tem como. Então vamos partir do princípio de que Ele é eterno e que Ele existe. E a partir do momento que Ele existe, tudo o que existe no universo, sejam os sóis, os planetas, as galáxias, os sistemas solares, todos os seres, os seres inteligentes, os racionais, os irracionais, tudo partiu da criação deste Deus. E Ele coloca ao nosso dispor todos os elementos necessários para que a gente se desenvolva dentro da natureza. Então todos nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, através do tempo, a junção do princípio espiritual que nós somos, que se junta à matéria, que se junta às partículas materiais, é que esse princípio começa a desenvolver as suas capacidades latentes, que são as capacidades dele. Que, reunindo todas as virtudes, a gente chama de amor. Então, amar a Deus, na realidade, é conforme a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade emocional, para poder entender a criação. E quanto mais nós vamos desenvolvendo o nosso emocional com a nossa inteligência, e a inteligência só pode ser desenvolvida com conhecimento, então isso vai nos aproximando do entendimento do que é Deus e desse amor que a gente sente. Por que a gente sente esse amor? Porque Deus é o próprio amor. A manifestação dele é de amor o tempo inteiro. Então tudo que não é do bem, tudo que não é amor, tudo que não é compreensão, tudo que não é caridade, tudo que não é fraternidade, não é Deus. Então, todas as virtudes que existem, que a gente pode catalogar aqui entre nós, seres humanos da Terra, se a gente juntar todas elas, nós vamos chegar no amor. E nessa expressão, que é o que nós estamos aqui, indo e voltando na matéria para desenvolver dentro de nós. Então, quando nós começamos a tratar da nossa saúde mental, emocional, nós vamos cada vez mais nos aproximando do próprio Criador. E o equilíbrio começa a fazer parte do nosso mundo íntimo. Então, não tem como ter equilíbrio real se a gente não tiver essa comunhão, esse relacionamento com o nosso Criador.
fica muito difícil, porque senão um dia você está bem, no outro dia você já não está. E aí quando chegam os dias ruins, e quando chegam as provas mais acerbas para o nosso espírito, então a pessoa às vezes perde a mão, perde o jeito e acaba às vezes caindo, e caindo muito feio, e às vezes e até com muita dificuldade de se levantar. Então, para que a gente tenha uma saúde mental, que as nossas emoções, que elas possam estar controladas. Na realidade, a gente não controla a emoção, a gente tem que entender as nossas emoções. Quando a gente entende as nossas emoções, então sim, aí a gente sabe das nossas necessidades, das nossas conquistas, a gente consegue ter essa administração. O problema todo é que nós não temos entendimento das nossas emoções. Então, às vezes a gente sente uma tristeza que a gente não sabe de onde que vem, uma angústia. Às vezes vem até um sentimento meio que de culpa, a gente nem sabe por quê. Às vezes um azedume que aparece na alma, ou um sentimento de solidão, de vazio existencial. E o que é tudo isso? Senão as nossas emoções que não estão bem entendidas. E esse processo de entendimento das nossas emoções, ele pode perfeitamente ser solucionado através da psicoeducação. E a psicoeducação está nesse conhecimento. E quem nos ajuda a fazer a psicoeducação é justamente o terapeuta. Claro que nós fazemos também através do conhecimento, mas para que a gente possa se conhecer realmente, nós precisamos de outra pessoa que nos olhe. Nós precisamos conhecer onde é que estão os nossos pontos vulneráveis. Onde estão os nossos ferimentos emocionais? Onde estão as nossas fraturas, aquelas arranhaduras que a gente tem ainda dentro da gente através de traumas? E traumas que foram vividos desde quando nós existimos, porque tem traumas que dizem respeito à nossa infância, ao período de gestação e até traumas que a gente traz de outras experiências em outras existências. Então é necessário ter essa compreensão, e é claro que hoje a psicoterapia, gente, está muito avançada. A gente tem condição de avançar muito e de resolver problemas que nós levaríamos no mínimo mais uma encarnação para resolver. E se nós aliarmos as técnicas que nós temos de terapia junto com a espiritualidade que Jesus nos ensina, então essa solução, esse progresso, ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, para que a gente tenha uma saúde emocional, para que a gente consiga viver bem aqui na Terra, nós precisamos desse conhecimento. A nossa própria vida espiritual, ela é cultivada com persistência que a gente tem nos desígnios que a gente sabe que são, nos valores que são corretos. E disso é que vem o acesso para a nossa saúde psicológica e emocional. Então é de suma importância que nós procuremos a nossa elevação espiritual, sim, para que a gente tenha as nossas emoções também entendidas. Agora, o fato de ter esse entendimento não significa que nós estaremos felizes o tempo inteiro. Porque a felicidade ainda nem é uma constante aqui para os seres humanos aqui do nosso planeta, no estágio evolutivo em que nós estamos. Mas a gente tem que entender
que felicidade e alegria são coisas diferentes. E as pessoas acham que viver feliz é viver rindo, satisfeito, contente o tempo inteiro. Isso daí faz qualquer ser humano perder o juízo. Ninguém consegue estar assim 24 horas por dia, todos os dias. Então, o que a gente precisa? Tirar essa ilusão dessa cabeça. De que não é negando a emoção. Não é isso. Mas nós temos que fincar os nossos pés na realidade da vida. As provas virão, a gente vai ter momentos em que a gente vai ficar triste, que vai ficar com raiva, mas nós temos que ter o entendimento das nossas emoções para que esses estados da alma não se prolonguem por um tempo indeterminado e se torne aí depois um problema maior para resolver. Nós podemos sentir alegrias todos os dias? Podemos. Se já foi um traço conquistado na nossa personalidade, ótimo. Mas isso não significa que nós estaremos felizes o tempo inteiro. Porque a felicidade ela é algo muito maior do que isso, do que só ter alegria. A felicidade vem da autorrealização. Quando nós nos realizamos em nós, é que nós encontramos os estados de felicidade. Então, felicidade não é uma coisa que a gente busca no outro. É uma conquista da alma. É uma conquista das nossas emoções. Então, não tem como escapar dos dias ruins. Eles chegam para todos nós. Mas nós precisamos aprender a resgatar o caminho que nos leva ao equilíbrio quando isso acontece. Esse é o mais importante. E aí, quando a gente sabe esse caminho, quando a gente tem um bom relacionamento com o nosso Criador, os valores morais, os valores espirituais, eles vão falar mais alto. Por isso é necessário, além do autoconhecimento, através de uma terapia, através desse conhecimento de si mesmo, é também necessário o conhecimento espiritual, o próprio conhecimento do Evangelho. Porque o Evangelho, gente, não é nada mais, nada menos do que um manual de conduta. É um manual de conduta. E lembrar que no estágio em que nós estamos, de um planeta de provas e expiações, os dias ruins e as provas, elas são necessárias para o nosso aprendizado. Porque se não houvesse, se todos os dias forem alegres, felizes e saltitantes, nós não cresceríamos, nós não pararíamos a nossa evolução. Então, alguns problemas desafios que nos chegam, são algumas provas que a vida nos traz para ver como é que nós conseguimos lidar com isso e sair disso. Então a gente exercita a emoção, exercita a inteligência. Por outro lado, existem outros desafios que são expiações, que são lições que nós ainda não aprendemos e que precisamos aprender. O importante é retirar desses dias toda a experiência necessária que vai fazer com que a gente engrandeça o nosso interior. E se nós olharmos para trás e percebemos todas as dificuldades que nós já passamos na vida, de anos atrás, a gente vai ver que foi nesses momentos que nós crescemos. Talvez algumas atitudes, decisões que a gente tenha tomado hoje, a gente faria diferente, mas se a gente não tivesse passado pela experiência, a gente não saberia o que sabemos hoje. Então isso também é interessante para que a gente não fique rodando em volta de nós mesmos com a culpa. Porque fez isso ou fez aquilo. A gente faz aquilo que consegue para aquele momento.
Então, para você aí que está com a vida desorganizada, que acha que tudo acabou, ou então que fez besteira e achou que agora as coisas não tem mais conserto, ou que tomou decisões que infelizmente não foram as melhores, ou que se sentiu fracassado, que teve uma queda, lembre-se que esses dias são as trilhas que você percorreu para o autoconhecimento, ou está percorrendo para o autoconhecimento. Essas trilhas é que vão fazer você reconhecer também as forças que habitam o seu ser. Porque é nessas horas que a gente vai recrutar todos os recursos internos que nós temos para poder solucionar o desafio que está acontecendo na nossa vida. Então, vamos aproveitar as lições que a vida nos traz e saber utilizar desses recursos. Porque, na realidade, eu sempre falo, não existem problemas, existem desafios. E aí esses desafios vão fazendo com que cada vez a gente cresça, que a gente evolua. Porque naqueles momentos que a gente acha que tudo está perdido, é quando a gente vai exercitar de procurar uma solução. Então, às vezes nós precisamos nos perder para que possamos nos achar. Porque senão, nós não sairíamos do mesmo lugar. E depois de um tempo, a gente vai percebendo que quantos conceitos foram mudando dentro da gente ao longo dos anos. O que é certo, o que é errado. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Como é que a gente vai saber disso se a gente não tiver esses dias? Então, nós precisamos nos entregar ao fluxo que rege a vida, aceitar as coisas conforme elas chegam para nós e procurarmos tomar as melhores decisões possíveis. Porque esses caminhos todos nos levam ao aprendizado, ao desenvolvimento. E na medida em que nós nos desenvolvemos, nós vamos ficando mais perto do nosso Criador. Porque a lei é clara, é de evolução. Nós precisamos desenvolver dentro de nós todas as potencialidades que nós carregamos, que nos foi dada pelo nosso Criador. Então, quando a gente consegue superar esses dias ruins, cada vez que a gente sai de uma batalha, nós saímos cada vez mais fortes. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui para vocês e que vocês aproveitem. Quando a gente está nesses momentos em que parece que tudo está perdido, pode ter certeza que sempre vai aparecer uma solução. Para tudo na vida tem solução. Para tudo. E eu sei que alguém vai falar assim, mas menos para a morte. Tem solução também. Porque a morte não é nada mais, nada menos do que uma transferência do espírito de uma dimensão para outra. Ou seja, ela nem existe. Isso também é uma ilusão. Então, para nós que já procuramos desenvolver as nossas potencialidades, conhecimento e o autoconhecimento, as coisas, a nossa visão de mundo, ela se amplia e o nosso entendimento também. E quanto mais o entendimento se amplia, quanto mais a gente compreende as coisas, melhores decisões tomamos e menos sofrimento nós vamos carregando. Tá bom, minha gente? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada para quem ficou aqui até o final. Não esqueçam de curtir o vídeo depois que ele vai para o feed, aqui também no YouTube. E que vocês tenham aí uma excelente semana.
Lembrando que se tiver algum tema ou alguma situação que você esteja aí passando e que queira que a gente comente aqui à luz da Sublime Psicoterapia de Jesus, nós teremos o maior prazer em fazer. Tá bom? Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Até segunda-feira.